Você tem uma empresa e você é casado? Você já parou para pensar quais são os direitos do seu cônjuge em relação à sua empresa? Essa é uma situação bastante complexa, talvez por isso que ela não seja tão disseminada no dia a dia, mas eu vou explicar de uma forma bem simples o que eu quero passar hoje para vocês. E tudo isso e muito mais do que eu estou falando aqui está no último artigo que eu publiquei no blog do Bot Mendes. O link para chegar até lá está aqui na descrição. Então, voltando, por que isso é tão importante? Porque principalmente em momentos pontuais, como o eventual divórcio ou a morte de um dos sócios, é de se questionar qual é o direito desse cônjuge em relação às suas cotas. E aqui eu estou falando de sociedade intuito personae, tá bem? Não estou falando de ações, por exemplo. Bom, no geral, quando as pessoas têm um regime de comunhão de bens, o que se espera? Espera-se que ela tenha 50% de tudo que o outro tem. Quer dizer, 50% do todo, né? Então o casal tem várias coisas. Tudo é considerado como uma coisa só, que é a universalidade, né, da sociedade conjugal, e 50% para um, 50% para o outro. Claro que tem as exceções, mas eu não vou tratar disso agora. Bom, o que se esperaria? Se esperaria que as cotas, sendo do cônjuge, e às vezes talvez nem tendo herdeiros, por exemplo, elas seriam naturalmente do cônjuge falecido, elas seriam do cônjuge sobrevivente. Mas não é assim que funciona, porque na verdade acontece no direito de empresa. Existem regras mais específicas do que essa regra geral que serve para todos os outros bens. E é de se compreender por que essas regras são específicas, porque afinal de contas, você ter uma empresa, por exemplo, uma sociedade limitada, que é intuito personae, é um tipo de bem muito diferente do que um veículo, por exemplo, do que um imóvel, né? Isso daqui você consegue ver que é um objeto muito mais fácil de ser partilhado, inclusive. Uma empresa é diferente, inclusive você pode ter outros sócios dentro da empresa. Então, é de se compreender que as regras em relação à empresa sejam diferentes do que essa regrona geral. E poucas pessoas sabem disso, que existem regras específicas dentro do direito de empresa. Então, pessoal, assim, só para já deixar um recado importante, o fato de você ter um regime de comunhão de bens com o seu cônjuge não quer dizer que ele vai ser sócio na sua ausência, por exemplo. Não quer dizer que ele vai ser sócio de uma parte das suas cotas, por exemplo, seja ele compartilhando com seus herdeiros que você tenha ou não. Isso já é muito importante de se entender. E por quê? Porque essas consequências jurídicas, elas se aplicam. Isso é consequência de lei. Agora, caso você não concorde com isso, caso você queira prever de uma forma diferente, você vai precisar de constar isso no seu contrato social. O contrato social é um documento que toda empresa precisa de ter, salvo o MEI, né? Mas toda empresa precisa de ter esse contrato social e poucos empresários têm consciência sobre o que consta nesse contrato social. Apesar de ser um documento essencial e que dispõe regras importantes sobre a empresa, poucos empresários de fato têm familiaridade com o seu contrato social, inclusive por isso a gente muitas vezes recomenda até o acordo de sócios para complementar o contrato social. Esse também é um outro tema. Mas o fato é o seguinte, é preciso que os empresários compreendam quais são as disposições do seu contrato social, quais são as regras, as disposições atinentes ao seu regime de bens, como que essas relações jurídicas se entrelaçam. E o que eu quero deixar hoje como um chamado, né, para o movimento, para a ação é o seguinte: conferido isso, o que a legislação impõe a você, caso você não disponha de forma diferente, caso simplesmente você, por exemplo, faleça amanhã, que tipo de legislação se aplica a você? Isso está confortável para você? É isso que você quer? Isso é justo? Isso é bom? Isso vai ser bom para sua empresa? Isso vai ser bom para o seu cônjuge? Quais são as suas intenções em relação a essas duas relações jurídicas? Se isso não for o que você espera, se isso não for o que você pensasse assim, mas eu achava que era assim, e aí você vai ver que não é, busque alterar o seu contrato social, busque eventualmente alterar o seu regime de bens, porque quando a gente está em vida, a gente tem ampla liberdade de tomar as nossas escolhas. Claro, né? Eu tô falando aqui tudo dentro da lei, nada disso que eu tô falando é contra a lei. Mas depois que a gente falece, ou depois que a gente está num processo de divórcio, você não tem como mudar as regras do jogo ali, vamos dizer assim, o fato gerador já ocorrido, né? Então, tô chamando a atenção porque eu sei que é um assunto não muito disseminado, muitas pessoas não acham isso, a gente vê essa dificuldade nos clientes no sentido de que eles pensam que é de uma forma, mas na verdade não é. E a lei é impositiva, né? Se o contrato social não dispuser de forma diferente, o que vai ser aplicado? A lei. Mas às vezes você não acha justo o que está na lei, né? Então esse é um convite para você conhecer o seu contrato social, se familiarizar com esse tipo de
com relação a esse tipo de cláusula. É possível que a gente preveja a possibilidade de ingresso do cônjuge ou não. É possível que a gente preveja como que vai, em caso de falecimento, se haverá ingresso de herdeiros ou eventualmente até do meieiro ou não. Então, assim, tudo isso é possível de ser decidido, mas é preciso que a gente crie a ação, entenda, né, se conscientize da importância disso e entre em ação, né? Faça valer a nossa vontade contratualmente, documentalmente e, claro, tenha essa tranquilidade de que mesmo na sua ausência, você se programou, você planejou tudo para que as coisas acontecessem da forma que você acredita ser mais justa e sempre dentro da lei. Tudo isso que a gente está falando é sempre dentro da lei, tá bom, pessoal? Até mais, eu estou à disposição.